primeiro presidente foi o Sr. Azarias. Depois o Hermes Arantes, que é filho do Azarias. Ele foi também presidente, embora o coordenador, o médium fosse o vovô, durante o tempo que até ir para Araras, o senhor Hermes era o presidente. Tanto quando ele estava na reunião, a presidência era ele. O senhor Hermes Arantes também teve um grande período de atuação dentro do Centro Espírita. A tia Rita me falava assim, que o primeiro livro que ela comprou espírita, ali no seu Limir Galvão, que era pai do Dr. Saulo Galvão, advogado, com quem eu trabalhei muito tempo, foi a Gênese. Porque a tia Rita, das psicofônicas que eu conheci, foi a melhor. Quando a tia Rita falava, o Lipinho contava muito esse fato, morava um delegado de frente ao centro. De tardezinha, ele sentava ali na varanda e ficava... E a tia Rita comunicava, entrava lá, por exemplo, o Padre Abel, isso é mais conhecido, mas entrava lá, por exemplo, grandes nomes da igreja, aquele português escorreito, e tinha uma voz muito forte, e um dia, e ele escutava, aí um dia o pessoal ia descer e falou assim, vem cá, que faz uns discursos muito bonitos, assim. É aquela crioula ali, que a tia Rita é pititica, né? Ela é baixinha, né? Do Alipim uma honra seja feita. Muita coisa na mansão se deve a ele. Ele tinha uma maneira, vamos fazer uma vaquinha. Mas no final ele montava a vaca. A vaca era dele. E não comentava. Que ele teve momentos bons na oficina, de muita rentabilidade, né? Então, isso é uma coisa que ele não fazia propaganda e ele estava colocando sempre lá, né? Isso aí é algo que a gente tem de narrar porque vai ficar. Senão, claro que ele está pouco preocupado com isso hoje, né? Mas a gente tem de entender que isso aí faz parte da história. Interessante que, como o vovô era toda a juventude espírita, todos os juventudes tratavam de vovô, então a casa do vovô, né? E aí colocaram a mansão do vovô, que ele, enquanto estava construindo, chegou a vir aqui algumas vezes, fizemos uma quermesse aí no chão e tal, mas ele não viu construída, inaugurada esta casa. Ele faleceu antes da inauguração da mansão do vovô. Não, naquele tempo, a meninada lá em casa começou a aparecer e a gente usava muito pouco médico. Então, ele era médio receitista. Qualquer probleminha que tinha com as crianças, a gente ia ver com ele, né? Então, ele dava a receita na hora. A minha mãe, ela era sempre essencialmente católica, toda a vida, criada em colégio, né? Colégio de freira. E aprendeu até tudo no colégio. Naquele tempo, as moças ficavam no colégio aprendendo artes, aprendendo a costurar, a cozinhar, também no colégio que ensinava tudo. Então era uma espécie de um semi-internato, só saía de tarde, né, para ir para casa. E a minha mãe foi criada assim. Então, mas ela respeitava porque via que não era misticismo que o papai fazia, que era uma coisa dele mesmo, que era uma coisa porque ele dava receitas, né? Então, muitas vezes, ela lia, o senhor vinha para ela pedir para ela ler a receita. E ela via, ele disse, você deu purgante para aquele óleo de rícino, purgante forte para aquele senhor. Você disse, ele vai morrer, você vai... Então, meu pai falava assim para minha mãe, ô mulher de pouca fé. Falava para ele, ria, né? Falava para ela, ô mulher de pouca fé, minha velha, né? Então, a mamãe... Depois via que as pessoas vinham agradecer o papai que o tinha curado, tá vendo aquele rapaz que eu dei o óleo de rícino? Era assim, o senhor que tinha um filho morava na roça e o filho trabalhando na roça no sol quente, veio uma chuva de repente muito forte e ele ficou atacado do pulmão.
Ele estava até vomitando sangue já. E o senhor veio aqui para pedir receita, papai. E o papai deu remédio e a mamãe foi ler para o senhor, porque ele não sabia ler, né? Mas tinha que levar na farmácia, o farmacêutico sabia. E a mamãe comentou com o papai, Aristide, você vai fazer depois. Ele foi então que falou, mulher de pôr o café, né? Mas ficou por isso mesmo. A mamãe ficava muito apreensiva, ficava com medo, mas ele sabia o que ele estava fazendo, né? E depois, o dia que passou mais ou menos quase um mês ou mais, o senhor veio com uma cesta de verdura da papai. Então, o papai chamou a mamãe para receber as verduras, né? Esse aqui é aquele senhor que você falou, você tem... Aí ela começou a rir, falou, né? Viu que a coisa... Uma outra pessoa também que a gente não pode perder é o Georgides. Agora, o Georgides foi interessante. O Georgides morava aqui em Uberlândia. Ele trabalhava no Centro Espírita Joana d'Arc, que é o segundo centro espírita mais velho de Uberlândia. Nós temos o Centro Velho, que fica ali no centro, perto da Tubal Vilela, e nós temos, quem fundou, ele era até barbeiro, criou mais de 60 filhos. O seu Miguel. O seu Miguel falou, o Evandro, quando eu falei para o pessoal lá do centro que eu ia fazer uma outra casa espírita, ô Miguel, Uberlândia não precisa de 200 espíritas não, só tá bom demais. E ela fica mais ou menos aqui perto do Juca Ribeiro, que hoje nem tem futebol. Aí abria, Evandro, nem carroça passava aqui. O Georgides vem para Uberlândia, porque ele é ali da região de Garapava, ali na Fundão, que é a região de fazenda. E ele vem para cá. E ele fica amigo, olha como é que são as coisas, de um senhor chamado Fausto Parreira, que adorava teatro. Aqui era uma cidade interessante. O movimento esperantista aqui era tão forte que aqui existia uma avenida chamada Avenida Esperanto. Pode ver. Bom, e aí os dois trabalhavam juntos. Eu não sabia isso, não. Tá bom. O Georgides vai pegar a pava. Aí, continuou aquela vida toda dele. E a mansão se deve muito ao Georgides, certo? Claro, eu não estou tirando o Lipinho, o Zé e outros. Mas ele mudou para lá. Vivia lá. O Georgides não era de grandes leituras. Mas ele era capaz de ler e guardar. Ou seja, o pouco nele ficava grande. E de uma argumentação muito grande. Tanto é que ele era dono de uma rádio lá em Garapava. Você vê, né? Você vê, nós, quando estamos fazendo agora uma pequena digressão, quando nós levamos a Comenesp para Garapava, a primeira foi 1964, em Ribeirão Preto. Aí candidataram. Igarapava, São José do Rio Preto e eu acho que Votuporanga. A região era grande. A gente compara Igarapava com São José do Rio Preto, é bem, né? Mas não há de ver que o Georgides, na argumentação dele, levamos a Comenesp para Igarapava, 1965. Certo? O Divaldo falou. Era um grande orador na época, Jacó Rosman Neto, do Paraná, era advogado, falava muito bem. E ele foi vice-presidente da FEB, que é chamado, ele tem parente aqui no Uberlândia. O movimento de Garapava, imagina, isso nós estamos em 1965, né? Onde é que ia pôr esse pessoal tudo? E encheu, Garapava encheu, né? E o Georgides foi um braço forte nisso, porque conseguiu, de alguma forma, alavancar recursos. E naquela época não tinha material de construção em Garapava. Era comprado em Ribeirão Preto, no dia de Erixen. Então vinham de lá, a madeira que foi colocada aqui, as tábuas para andaime, tudo vinha de Ribeirão Preto. Então era muito difícil. E ninguém de nós tinha carro.